se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Somos ninjas, força na missão. No estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento rumo à tua aprovação no exame de suficiência. Que legal, pessoal! Que bom estar com vocês aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai tratar sobre DVA. E eu vou fazer um raio-x sobre esse conteúdo e vou te dizer exatamente o que pode ser cobrado na prova do CFC quando o assunto é DVA, demonstração do valor adicionado, para você sair dessa aula afiado e preparado para poder acertar essa questão na prova, para você poder carimbar o teu nome na lista de aprovados. Que beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos tocar aqui o barco aqui para a gente poder fazer a coisa acontecer. Mas para a gente poder começar aqui a nossa aula de hoje, me dá aquele feedback aí. Me digam se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo direitinho, se está tudo certinho aí com vocês aí, para a gente poder tocar aqui o barco da nossa aula de hoje. Comenta aí para mim no chat aí, me digam aí se está tudo legal para a gente poder começar aqui a nossa aula. Beleza? O áudio está bom, todo mundo me ouvindo bem. Maravilha, maravilha. Show de bola, pessoal. Então é isso aí, vamos tocar aqui o barco. E para você que está caindo aqui de paraquedas e está assistindo essa aula pela primeira vez, não está entendendo nada do que está acontecendo, calma lá que eu vou te explicar. Vamos lá. Gente, nos próximos dias eu vou fazer um curso gratuito de preparação para a prova do exame de suficiência. E para que a gente não fique de braços cruzados até o dia que o curso gratuito for começar, eu bolei essas lives de aquecimento aqui para a gente poder já ir aprendendo alguns conteúdos introdutórios. Assuntos que eu entendo que sejam importantes, que a gente precisa... que eu preciso passar para vocês, para que vocês possam ficar um passo à frente rumo à aprovação no exame de suficiência. E claro, para que vocês possam chegar de fato no curso gratuito, do nosso curso gratuito de preparação para o exame de suficiência, já mais encorpados, já mais preparados, né? Já mais sólidos, para poder ter mais maturidade para poder aprender o que eu vou ensinar lá. Então a ideia é que vocês já possam já ir esquentando as turbinas, até porque efetivamente daqui a pouco é a prova, né? Então a gente tem que estar, a gente não tem tempo a perder, né? Digamos assim, cada dia que a gente se prepara um pouco melhor, a gente fica um passo à frente na aprovação do CFC. Então por isso que a gente está fazendo aqui essas lives de aquecimento. Então aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link onde você pode ver a programação com todas as lives de aquecimento, para você poder ver as lives que nós já tivemos e as lives que ainda vão acontecer. Então por esse link, com a programação que tem aqui embaixo, você consegue acessar todas elas, beleza? E como se trata de um curso que ainda vai acontecer, né, você tem a oportunidade de poder se inscrever de forma gratuita. Aqui embaixo na descrição do vídeo também tem um link onde você pode se inscrever para poder participar. Basta deixar o nome, e-mail e telefone e acabou, né? Não precisa colocar cartão de crédito, relaxa que não tem nada disso. É um curso de verdade, de graça, para você poder participar. São várias aulas ao vivo aí que eu estou fazendo aqui, somando todo esse período de aquecimento com as aulas efetivas do curso. Então você tem aí uma boa bagagem de conteúdo para você poder participar. É só clicar aqui no link na descrição do vídeo para você poder fazer a sua matrícula de graça, tá? Feita a sua matrícula, o sistema vai automaticamente te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp. E tanto por e-mail como pelo grupo do WhatsApp, você vai ter acesso ao link de realização das aulas que vão ser ao vivo, as apostilas com conteúdo técnico resumido para você poder estudar, mini simulados para você poder testar o seu conhecimento, tem um simulado
no desafio final, quando a gente terminar o curso, para você poder fazer também, para você poder testar o seu conhecimento e aprender na prática com o que de fato é cobrado em prova. Então, tudo isso de graça para você poder participar. Sinceramente, se eu fosse você, eu já teria feito a minha inscrição, né? Então, se você não fez ainda, aproveita enquanto o curso gratuito vai acontecer. Depois que ele terminar, aí já era, né? Então, aproveita para você fazer a sua inscrição. Muito bem. Dito isso, vamos então iniciar a nossa jornada de hoje. O nosso objetivo é dessecar o tema DVA. E, gente, sempre vou bater na tecla, né, sobre esse assunto aqui, porque para mim ele é de extrema importância. Para você que vai fazer a prova do exame de suficiência, entenda, bota na tua cabeça, enraiza isso, né, para que você não aprenda isso apenas dúvidas de ter que passar por uma reprovação. Se você for pegar o edital do exame de suficiência, tem lá 591 conteúdos, são 14 disciplinas no edital. E independente de quando o edital fosse publicado, gente, 2 ou 3 meses até a prova, né, não é tempo suficiente para você poder estudar o edital inteiro para poder passar na prova. Por isso que eu digo que independente de quando o edital fosse publicado, ainda assim não daria tempo. Porque se for para pegar o pé da letra e estudar tudo que está lá, você teria que fazer uma faculdade de novo. E aí é onde está o grande dilema da história. Oswaldo, já que não dá tempo de estudar tudo, o que eu faço então? Né? Gente, o que você tem que fazer é concentrar suas energias no que de fato é mais importante para a prova. Para quem está estudando comigo ao longo dessas aulas, sabe o que eu estou dizendo. Né? Cada conteúdo que a gente estuda, a gente não vai ver, dessecar e estudar item por item, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Não, vamos estudar aquilo que importa. O que cai na prova? É isso. Então vamos estudar isso. Então o que a gente vai fazer, né, durante essa jornada de aulas gratuitas que a gente está fazendo aqui? Ó? As perguntas que são as mais importantes, né? O que você vai fazer? Você sempre vai se basear no seguinte, são 5 pontos, né? Primeiro, quais são as disciplinas mais importantes da prova? Começa por aí. De cada disciplina, qual é o assunto que o examinador costuma cobrar? Desse assunto que o examinador costuma cobrar, qual é a parte específica que cai na prova? E desse assunto, quais são as pegadinhas que o examinador coloca? E por fim, como é que eu faço para poder não esquecer de tudo no dia da prova? Então a gente sempre vai girar em cima dessas 5 pontos. Por exemplo, a gente vai estudar DVA. DVA está dentro da disciplina de normas brasileiras de contabilidade, que é disparada a disciplina mais cobrada na prova. Então a gente vai pegar a disciplina de normas brasileiras de contabilidade, vamos estudar DVA. Dentro de DVA a gente vai ver a parte que o examinador cobra na prova, vamos ver as pegadinhas e eu vou te entregar um resumo mastigado para você poder fazer boas revisões e não esquecer o conteúdo que é cobrado em prova. Então, a gente vai fechar o cerco aqui sobre esse conteúdo. E, gente, tudo isso para quê, pessoal? Para que a gente possa ganhar tempo. Já que não dá tempo de estudar até a prova, a gente tem que fazer uma mágica acontecer. Né? Na verdade, não é mágica, é só estratégia, estatística, né? Para poder entender o que o examinador cobra, para a gente poder ir direto ao ponto. Assim você não vai precisar gastar um tempo absurdo vendo um emaranhado de conteúdo que às vezes nem sequer cai na prova. Né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui durante o curso, né? Para que você possa efetivamente chegar bem preparado para poder conseguir a tua aprovação no exame de suficiência. Né? Que aparenta ser uma prova tão difícil, né? Mas na verdade assim, não é que a prova seja tão difícil assim. A grande questão é porque a faculdade não te preparou para você fazer essa prova. E muitos vão fazer a prova agindo de boa fé, achando que o conhecimento que viu na faculdade era o suficiente, e infelizmente não era. Tem conteúdo que cai na prova que a faculdade não ensinou. Às vezes tem conteúdo que cai na prova que você viu de uma forma muito superficial. Por exemplo, hoje a gente vai ver DVA. Demonstração do valor adicionado, é uma das demonstrações contábeis. Coloca aqui para mim no chat. Você viu o DVA na faculdade? Porque, sinceramente, eu não vi. Eu vi balanço patrimonial de cabo a rabo, vi DRE de cabo a rabo e vi fluxo de caixa pincelado. Pronto. Daí para frente, DVA, DRA, DMPL, DLPA, nota explicativa, não vi nada disso na faculdade. Aprendi na marra no mercado. Beleza? Então, quando você acaba vendo um monte de coisa que cai na prova e que você não viu na faculdade, acaba que, obviamente, a prova acaba se tornando difícil. E você acaba aprendendo apenas duras, né, passando por uma reprovação para você poder entender claramente que só a faculdade não é o suficiente para você passar na prova. Mas é como eu sempre digo nas nossas aulas anteriores, né, pessoal? A gente não está aqui para poder chorar o leite derramado. Pelo contrário, a gente está aqui para poder fazer a coisa acontecer. Entregar o que de fato importa para que você passe na prova do CFC. Beleza? Então vamos lá?
Bora! Então tudo isso, pessoal, que eu estou fazendo é para que lá na frente a gente possa comemorar a aprovação de cada um de vocês no exame de suficiência, assim como esses nossos alunos aqui conseguiram passar também. Ó. Trabalho, finalizando faculdade, TCC para entregar, aquela correria toda. Eu sou esposa, sou mãe. Sexta tentativa. Não passei, desisti. Cada vez que eu não passava, eu falava, eu não faço mais. Chega, eu não vou fazer mais. Sou mãe, isso eu sempre disse que as mães já têm um passo à frente. E aí eu fui. Porque eu trabalho o dia todo e estava indo para a faculdade. Eu assistia às aulas no meio do caminho, no transporte público. Eu chegava em casa à tarde da noite, pegava os exercícios do professor e mandava ver. Fui aprovada no exame de suficiência. Eu fui aprovada no CFC. Eu fui aprovado no exame de suficiência. Beleza, pessoal? Tá vendo aí? Rapaz, é uma maravilha, viu? Olha só, é massa porque assim, ó, hoje você tá aí do outro lado aprendendo como é que você vai fazer para passar na prova. Mas no semestre que vem, pode ser que você esteja do lado de cá, dando o teu depoimento, mostrando que você passou no exame de suficiência. Olha que beleza, ó. Delícia, maravilha, show de bola. Vem pra cá. Oswaldo, vamos direto ao ponto no que importa para que você passe na prova do exame de suficiência para a gente não perder nenhum segundo no nosso tempo. Bora lá. Quais são as possíveis questões que o examinador pode cobrar quando o tema se trata de DVA? Ele pode te cobrar o valor adicionado bruto. Isso aqui é o que mais cai na prova, tá? Ó, que é o item 7, que é o item 7 da DVA, que é o valor adicionado total a distribuir. Já caiu algumas vezes a parte conceitual, né, sem envolver cálculo, o examinador cobrando o que é o valor adicionado total, o valor adicionado recebido em transferência, já caiu algumas vezes. E a questão da obrigatoriedade das demonstrações contábeis. Então, 4 perguntas o examinador pode cobrar quando se trata do tema DVA. Vamos analisar cada uma delas para você poder saber acertar essa questão na prova. Primeiro, se caiu uma questão conceitual, você precisa entender que a DVA é como se fosse uma prima da DRE. Né? A DRE vai mostrar o resultado que a empresa teve, né, em termos de lucro ou prejuízo. A DVA vai pegar esse resultado que a empresa teve e vai dividir em duas partes. A riqueza que foi criada e a riqueza que vai ser distribuída. Então, basicamente, a DVA, na verdade, ela é uma reinterpretação da DRE. Basicamente isso. E o que você tem que saber na prova é só uma coisa. Riqueza criada e riqueza distribuída. Isso aqui é o que cai na prova e ponto final. Beleza? Em relação à questão da obrigatoriedade, e aí você vai ver lá na Lei 6.404 e vai ver na NBCTG 26. Elas são obrigatórias lá, ó. Ambas são obrigatórias, ó. Ó. Demonstração do valor adicionado, aqui. E a demonstração do valor adicionado, aqui. Qual é o detalhe de exceção à regra em relação à pegadinha? Pegadinha, que você tem que ficar ligado na hora da prova. Ó. DVA é uma demonstração contábil obrigatória? O examinador pode perguntar isso lá na hora da prova, diz assim, é correto afirmar que a DVA é uma demonstração contábil obrigatória? Resposta, não. Cuidado. Por que, Oswaldo? Porque a DVA ela é obrigatória para SA de capital aberto. Aí ela é obrigatória. Obrigatória. Beleza. Se ela for uma SA de capital fechado, aí ela vai ser facultativa. Olha aqui, ó. Essa é a pegadinha boa que o examinador cobra na prova e você tem que ficar ligado se o examinador perguntar a questão de obrigatoriedade, tá? DVA obrigatória nas duas? Sim, obrigatória nas duas. Mas ela é obrigatória em todos os casos? Não. Só se for SA de capital aberto. SA de capital fechado não é obrigatória. E cuidado para não confundir com o fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa tem uma conotação diferente. O fluxo de caixa ele é obrigatório para SA de capital aberto e para SA de capital fechado com PL maior do que 2 milhões. Se for SA de capital fechado com PL menor do que 2 milhões, é facultativo. Então perceba que a questão de valor de PL é só para o fluxo de caixa. Em relação à DVA, não tem questão com PL em termos de valor. É só se é de capital aberto ou fechado.
Capital fechado, facultativo. Capital aberto, obrigatória. Beleza, show de bola. Ah, gente, só mais uma coisa muito importante aqui, preste atenção. Toda a nossa comunicação durante o curso com você vai ser feita dentro do nosso grupo oficial do WhatsApp. Então por lá a gente vai mandar o aviso das aulas, as apostilas, os comunicados, as instruções, vai ser tudo enviado por lá. E os nossos números oficiais de atendimento, caso você precise tirar uma dúvida, esclarecer alguma coisa, estão listados aqui embaixo na descrição do vídeo. Então se qualquer outro número vier falar com você para te oferecer alguma coisa que não seja o que eu estou te avisando aqui durante a nossa aula, você deleta, bloqueia do seu WhatsApp para a sua segurança. Se você tiver alguma dúvida, fala com os administradores do nosso grupo, veja os números oficiais de atendimento que estejam aqui embaixo, para que você não fale com nenhuma pessoa mal intencionada durante o nosso programa de treinamento. Combinado? Então é isso aí. Vamos voltar para cá. Vamos agora para a questão da estrutura da demonstração contábil. Aí, gente, assim, sendo bem sincero com vocês, eu quero dizer uma coisa bem franca e eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Pessoal, seguinte. Tem que saber a estrutura da DVA na hora da prova. Não tem para onde correr, porque é uma questão que cai na prova. Não tem perigo. Toda a prova do CFC cai uma questão de DVA e ele cobra lá o valor adicional total distribuído, o valor adicionado bruto, não importa. Ele cobra algum pedaço da DVA. E esse pedaço da DVA, se você não souber a estrutura, você vai voar na maionese. Então, minha recomendação que eu faço, pega esse slide que eu estou colocando em estrutura, imprime, coloca lá na parede do teu quarto, olha para a danada dessa demonstração contábil, a estrutura todo dia, para você poder se familiarizar com ela, porque cai na prova. Balanço patrimonial, DRE, DFC e DVA, essas 4 demonstrações contábeis, você não pode ignorar, você não pode fugir, porque elas vão cair na prova. Sempre caiu até então, né? Não vai ser uma novidade para agora que vai ser diferente, então presta atenção, tá? Gente, vamos às pegadinhas, tá? Cuidado primeiro com a receita. Essa receita, ela tem que ser pelo valor bruto. Tanto a receita como os insumos, ó, incluir os valores dos impostos, ó, tá vendo? Então, tanto os insumos como a receita tem que ser pelo valor bruto. Se você quiser, anota aí no teu caderno aí, ó, bota até no chat aqui comigo, pra gente poder e a gente ir conversando junto. Bota assim, ó, hashtag a DVA é bruta. Bota assim, ó, hashtag a DVA é bruta. Por que, Oswaldo? Porque o item 1 da DVA e o item 2 da DVA sempre vai pelo valor bruto. Se tu botar pelo valor líquido, saiba que você vai errar a questão. E aí onde é que tá a pegadinha, Oswaldo? Quando o examinador vai colocar uma questão de DVA, lá na hora da prova, ele vai te dar uma DRE. E na DRE tem um CMV. Só que o CMV da DRE é calculado pelo estoque, pelo método Pepson, média ponderada. E eles são calculados descontando o valor dos impostos recuperáveis. Então você tem que fazer o quê, ó? Incluir o valor dos impostos. Por que, Oswaldo? Porque a DVA quer pelo valor bruto. Se tu errar isso aqui no dia da prova, cara, eu vou ir no teu estado, eu dou uma chulipa tão grande no pé da tua orelha que tu não tem noção do hematoma que vai nascer na tua orelha, porque eu tô te dizendo, eu tô te avisando, se tu errar isso aqui é porque tu quer. Presta atenção. Tá aí, ó. Valor bruto aqui, inclui o valor dos impostos recuperáveis. Beleza. Outro detalhe importante, gente, é aqui, ó. Energia elétrica e serviço de terceiros, ó. Então vamos lá, ó. Aqui tem uma pegadinha, aqui tem 2 pegadinhas, aqui tem 3 pegadinhas, ó. O que é energia elétrica e serviço de terceiros? Na DRE ela é classificada como despesa, vai lá para o resultado operacional. Aqui a energia elétrica e serviço de terceiros entra aqui no item 2 como insumos, ó, para você calcular o valor adicionado bruto, que é uma questão que pode cair na prova. Ligou aí? Quando eu pego o valor adicionado bruto e eu tiro as retenções, que é a depreciação, amortização e exaustão, você acha o valor adicionado líquido produzido pela entidade. Aí daqui, ó, você vai pegar o valor adicionado recebido em transferência, que foi o que já caiu em prova. O examinador perguntando, era uma questão teórica. Quais as contas que compõem o grupo do valor adicionado recebido em transferência? Resultado da equivalência patrimonial e a receita financeira. Pronto. O que eu faço? Pego o item 5, somo ou subtraio com o item 6 e acho o item 7. Esse aqui é o que mais cai na prova. Mais cai na prova. Pronto. Beleza. Show de bola. Então tá aí.
Maravilha. Então, pessoal, o item 7 da DVA é o mais cobrado na prova do exame de suficiência. Pega essa estruturazinha aí e acerta essa questão. Outra pegadinha aqui, ó. Eu falei da pegadinha 3, agora eu vou para a pegadinha 4. Opa. Vamos aqui para a nossa pegadinha 4, P4. Oswaldo, qual é a pegadinha 4? Cuidado com esses serviços de terceiros aqui, ó. Porque já caiu na prova em relação à questão do salário dos funcionários terceirizados, ó. Se a questão falar para você de salário de funcionário próprio, aí você vai colocar bem aqui, ó, como remuneração, ó, no item 8 da DVA. Agora, se o examinador cobrar salário do pessoal terceirizado, aí você coloca ele aqui, ó. Olha a maldade. Isso aqui é uma pegadinha maldosa que cai na prova. Minha Nossa Senhora do Pepé de Socorro. Presta atenção aqui, ó. Inclusive tem questão que ele coloca lá, o total da folha foi 50 mil. Dos 50 mil, 30 mil é proveniente de salário de funcionários próprios, CLT. E 20 mil são funcionários de empresa prestador de serviço, são funcionários terceirizados. Opa! Funcionário próprio está no item 8 da DVA. Funcionários terceirizados é serviço de terceiros, tá? No item 2 da DVA. Então você quebra, separa, bota em locais diferentes. Mas, Oswaldo, não são tudo funcionário? Os funcionários que são terceirizados são caracterizados como prestação de serviço. Beleza? Muito bem. Então tá aí, ó. Ô, Oswaldo, você falou aqui que os impostos não vão ser considerados na DRE, não vão ser considerados nem na receita, nem no CMV, no custo do produto vendido, porque você vai classificar pelo valor bruto, não é assim? Certo. Então quer dizer que a DVA vai ignorar os impostos da operação? Não é que ele não vai ignorar, ele só não vai colocar aqui nessa primeira parte. Eles vão vir todos para cá, ó. Impostos, taxas e contribuições. Essa parte aqui do item 8, pessoal, normalmente não cai na prova, tá? Estou falando aqui para vocês só mesmo por desencargo de consciência. Mas os impostos federais, estaduais e municipais, você vai colocar tudo aqui, ó. Tanto os impostos que forem recuperáveis, como os impostos que forem a recuperáveis, como os impostos a recolher. Tá? Você vai botar todos eles aqui. Beleza? Aí vem os juros, a remuneração do capital, aí vem aqui, ó, pessoal, impostos, remuneração do capital de terceiros e a remuneração do capital próprio, né? Que é o item 8 da DVA. Tá? Já caiu em prova também essa questão aqui do aluguel. Ó. Cuidado que o aluguel ele não é classificado como serviço de terceiros, tá? O aluguel tem uma conta destinada para ele em capitais, remuneração do capital de terceiros. Também isso aqui já foi questão de prova. Beleza? Maravilha. Show de bola. Show de bola. Então, pessoal, ó, eu sei que quando a gente fala de DVA é um assunto delicado, sim, porque quando a gente trata de demonstração contábil, você tem que memorizar, né? E assim, gente, não tem um jeito fácil de eu dizer para você que um esqueminha para você poder memorizar uma demonstração contábil. Não tem o que fazer aqui, né? Então, assim, requer muita disciplina. Por que eu meio que sei a demonstração contábil de cabeça? Porque eu vejo praticamente demonstração contábil todo dia. Todo dia eu olho para um balanço patrimonial, todo dia eu vejo uma DRE, todo dia eu vejo um fluxo de caixa, todo dia eu vejo uma DVA. Não vou dizer literalmente todo dia, mas quase todo dia eu vejo uma demonstração contábil. Então, assim, meio que você vai memorizando por osmose. Então, assim, não se penalize, não se culpe se hoje, de imediato, você não sabe uma demonstração contábil. Mas pega lá, imprime um modelo de DRE, imprime um modelo de balanço patrimonial, imprime um modelo de fluxo de caixa e um modelo de DVA. Porque as outras, DMPL, DLPA, DRA e nota explicativa, caem muito pouco na prova, bem pouquinho mesmo. A frequência é bem baixa. Mas DRE, DFC, DVA e fluxo de caixa, nossa, essas aqui despenca na prova. E não tem um jeitinho milagroso para poder te dizer, para poder memorizar uma demonstração contábil. Então, gente, aí eu conto muito com a disciplina de vocês e com a força de vontade de vocês de pegar essa demonstração contábil e pregar na parede, para que vocês possam olhar para ela todo dia. Olha todo dia para aquela demonstração contábil, veja ela com carinho lá, para que você possa todo dia olhar, todo dia você vê, e aí com o passar do tempo você vai memorizando. Gente, entenda um detalhe importante aqui, tá?
o processo de evolução no estudo não é uma coisa que acontece assim, do dia para a noite. Isso não vai ficar bom assim, pim-pim, salabim. As coisas elas vão acontecendo de forma gradativa. Então, eu não quero que você se penalize, se culpe. Meu Deus, a altura do campeonato, eu não sei demonstração contábil. Gente, sempre digo isso, não adianta chorar o leite derramado. O que passou para trás, passou. Dá para a gente fazer diferente? Não dá. Então, é daqui para frente. Se você não sabe demonstração contábil até agora, vamos aprender aqui. Olha todo dia para demonstração contábil. Está aqui, eu não estou te dando aula de DVA? Não estou te dando um modelo de demonstração contábil? Imprime. Aí você olha todo dia. Gente, é que nem você decorar um caminho para você chegar num destino qualquer. É que nem você memorizar o nome de alguém. Tipo, como é que é o nome do... Você chega na faculdade ou chega no trabalho e encontra lá uma pessoa que você conversa com ela. Se você falar com ela uma vez só, e você encontrar com ela daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, provavelmente você não vai lembrar o nome dela, concorda? Agora, se todo dia tu encontra com aquela pessoa, todo dia tu fala com ela, concorda comigo que existe uma probabilidade muito maior de agora você memorizar o nome daquela pessoa? Por quê? Simples, porque você está tendo repetição. Você está vendo todo dia aquela pessoa. E quanto mais você vê aquela pessoa, o que acontece? Mais você vai forçar a tua memória a querer lembrar aquele conteúdo. É assim que você vai fazer para que você não esqueça o conteúdo lá no dia da prova. Então vem para cá, ó. Então vamos aqui, ó, fazer uma revisão rápida do que a gente estudou aqui na nossa aula de hoje. Aqui eu falei para vocês sobre as possíveis perguntas que podem cair na prova. Os temas que normalmente, os temas que eu espero que sejam cobrados na prova do exame de suficiência. O valor adicionado bruto, o valor adicionado total a distribuir, os valores recebidos em transferências e a questão da obrigatoriedade da DVA. Muito bem, beleza. Aqui eu mostrei para vocês a parte conceitual, né, para você guardar aqui a questão da riqueza criada e a riqueza distribuída. Se por acaso vier a cair uma questão conceitual na prova, não tem uma probabilidade significativa quanto a isso, mas não custa nada deixar aqui. Aí aqui eu mostrei para vocês a questão da obrigatoriedade, diz que ela é tanto obrigatória pela Lei 6.404 como pela NBCTG 26. A questão é porque tem uma exceção à regra, né? Tem uma pegadinha aqui, porque ela só é obrigatória para SA de capital aberto. Aqui eu mostrei para vocês a estrutura da demonstração contábil. E eu disse para vocês que a DVA ela é uma demonstração bruta, né? A DVA é bruta. Oswaldo, por que a DVA é bruta? Porque a receita e o custo são classificados pelo valor bruto. É porque a gente vai ignorar os impostos, Oswaldo? Não vai entrar na DVA? Entra. Só que ela entra no item 8 na DVA, nos impostos, taxas e contribuições. Tanto os impostos recuperáveis como os impostos a recolher. Então ela vai aparecer também, só que num local diferente. Beleza. Falei para vocês da energia elétrica e do serviço de terceiros, porque na DVA é classificado como insumo. Entra no item 2 para você achar o valor adicionado bruto, que é uma questão de prova. Aqui eu falei das retenções, depois eu falei do valor adicionado líquido. Do valor adicionado líquido soma com o valor adicionado recebido em transferência para chegar no valor adicionado total a distribuir. Pronto, o valor adicionado total a distribuir é o que mais cai na prova. Esse aqui é o top da galáxia, digamos assim. Praticamente quase todas as provas do CFC, quando cai DVA, é exatamente uma questãozinha aqui abordando o assunto do item 7 da DVA. Muito bem, falei sobre a questão do salário dos funcionários, cuidado o salário que é CLT com o salário que é do pessoal terceirizado. Terceirizado entra onde, Oswaldo? Entra aqui, ó, no serviço de terceiros. E o salário dos funcionários, Oswaldo, entra onde, ó? Item 8.1, ó, no salário. Aqui, ó, remuneração direta. Beleza? Muito bem. Falei para vocês também, alertei aqui sobre a questão do aluguel, que não é serviço de terceiros, que tem uma conta específica para ele. Caiu uma vezinha na prova do CFC, né? Sobre a questão da remuneração do capital de terceiros aqui, ó, o aluguel. Ele não entra como serviço de terceiros. Tem uma conta específica para ele no item 8 da DVA. Legal? E aí, gente, ó, o que vocês vão fazer agora? Estudamos nessa nossa aula de hoje o que cai de DVA na prova. Então é uma aula para estudar o conteúdo. A gente vai ter um mini simulado só para responder questões que tratam sobre DVA.
Então, qual é a tua missão? No link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um cronograma com as nossas lives de aquecimento. Procura um mini simulado que trata sobre só questões de DVA. Aí você vai acessar esse mini simulado e vai tentar responder as questões. E aí, qual é a tua missão? Procura responder as questões e anota tuas dúvidas para você poder me perguntar durante a aula de resolução do mini simulado. Gente, é na prática, respondendo questão, que você vai ter a exata dimensão, saber se você está aprendendo o conteúdo ou não. Se você está evoluindo de verdade ou não. Porque é a hora que você vai poder mensurar e saber se você está realmente conseguindo evoluir. No final das contas, tudo isso que a gente está fazendo aqui é com um objetivo único, fazer você acertar mais questão na prova. Se você acertar as questões que são as necessárias, as 25, você passa na prova. Acabou. Então, meu objetivo aqui é te ensinar a acertar a alternativa correta no dia da prova. Então, para isso, a gente tem que estudar o conteúdo e a gente tem que fazer simulado. Estudar conteúdo e fazer simulado. Para você poder aprender na prática como é que os conteúdos são cobrados na prova e para poder você testar o seu conhecimento e ver se você está acertando. E, gente, quando você terminar, anota lá também o que você marcou, né? O que você respondeu de forma consciente e marca lá também o que você marcou no chute. Porque assim, o chute aqui, durante o nosso processo de estudo, você vai marcar como um erro, tá? Você errou aquela questão, você não sabia responder, tá? No dia da prova, se você chutar e acertar, ótimo, beleza. Mas aqui, o nosso objetivo é o aprendizado. E eu quero que vocês aprendam não só aqui nessa aula de conteúdo técnico, mas que vocês aprendam também com a resolução de questões. E principalmente com as questões que vocês estiverem errado. Porque cada questão que você errar é uma oportunidade que você tem de aprender. Para você não errar no dia da prova. Poxa, eu errei por quê? Qual é a parte do conhecimento que ficou faltando? Para caso uma questão dessa aqui caia de novo, eu ter a capacidade de acertar. Aí é onde está. É a hora que a gente aperta os parafusos. É aquela hora onde você vai efetivamente se moldar para você poder chegar realmente preparado no dia da prova. Tem gente que sapeca o pau para poder estudar e esquece de responder questão. Gente, estudar questão é uma das etapas do processo de estudo que não pode ser ignorada. Então não pule, responda o mini simulado, pratique lá a resolução das questões para que a gente possa se encontrar na nossa aula no nosso mini simulado. E lembra que aqui na descrição do vídeo tem um link com a programação das lives, né? Para você poder ver qual é a live que tem amanhã, depois da manhã e por aí vai, para você poder ficar ligado como é que vai ser a nossa programação. Combinado? Galerinha, no mais, vou reforçar novamente para vocês, nos próximos dias, a gente vai se encontrar no nosso curso gratuito de preparação para o exame de suficiência. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Inscreva-se de forma gratuita, né? Não paga nada. Né? Quando você terminar de se inscrever, o sistema vai automaticamente te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp. Por lá você aguarda que você vai receber as instruções iniciais. O link de realização das aulas, as apostilas resumidas, os mini simulados, o desafio final, que você vai receber um simulado com material completo, com as questões mais cotadas para poder cair na prova, enfim. É um baita de um conteúdo gratuito que você vai ter acesso aqui disponível para você. Então, se eu puder deixar um conselho para você, consuma todo esse conteúdo e aproveite o máximo que você puder, né? Porque não é todo dia que você tem um conteúdo de graça, de extremo valor sendo entregue para você aqui. Não é uma aula meia boca, não é um conteúdo faz de conta. Eu estou te entregando um conteúdo de verdade aqui. E eu espero que você esteja de verdade aproveitando, né? Que às vezes o pessoal, é que é de graça, não vou aproveitar, não dá valor, enfim, tá aí, né? Então, a gente não tem a nossa turma Ninjas, né? Que é o nosso programa de treinamento fechado, né? Que é uma turma paga. Como eu estou aqui também me disponibilizando, né? Disponibilizando meu tempo aqui de forma gratuita para poder te ajudar, para que você também passe na prova do CFC, né? Eu não deixo ninguém de lado, né? Eu ajudo todo mundo da forma que eu posso aqui e espero que você esteja aproveitando aí, beleza? Então tá aí, recado dado, finalizamos aqui a nossa aula, né? Perceba que as aulas são mais objetivas, né? São mais curtas, mais direto ao ponto, mas por quê? Porque não é para poder ficar enchendo linguiça, não é para poder ficar de blá blá blá, não é para poder ficar ensinando um monte de coisa que não precisa. É para poder te mostrar só o que cai na prova, direto ao ponto, naquilo que interessa para a tua aprovação. Fechou? Então é isso aí. Valeu, galerinha. Finalizamos então aqui por hoje. Um grande abraço. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Eu comecei a estudar, não sabia que tinha essa prova. Eu vi uma chamada falando da prova. Mas que
que prova é essa, né? Fui procurar, falei, meu Deus, tem que fazer prova para passar. A gente acha que a faculdade é tudo, né? Que a gente aprende tudo. Eu só fui aprender muita coisa no curso do senhor, que para mim foi uma bênção na minha vida mesmo. Se eu não tivesse feito o curso do senhor, não tinha passado não, com certeza não. Porque o que a gente aprende na faculdade é muito por cima só, o senhor dá passo a passo, é exaustivo, o tanto que o senhor explica, com tanto cuidado, sabe? Pegar o aluno pela mão mesmo e falar, ó, só, é que nem o senhor fala, só falta ela fazer para você. Daí eu falei, vou fazer esse curso. Eu assisti uma aula do senhor, essas aulas ao vivo, né, que o senhor dá. Eu falei, não, esse é o cara, então eu vou lá. O que o senhor ensinou caiu. Inclusive, durante a prova, professor, eu escutava a voz do Deina, do Davi, do senhor explicando, sabe? Você lia a prova, você falava, não, o professor Oswaldo falou isso. Chorei pra caramba, agradeci a Deus. Tanto que no dia da prova, quando a gente chega em casa, né, que o senhor vai fazer aquela correção, quando o senhor começou a fazer correção, eu comecei a acertar algumas, eu já comecei a chorar, né? Eu fui aprovada no exame de suficiência, estudando menos de 3 meses, na prova da FGV. Fico muito feliz de falar com o senhor. E eu vou continuar estudando com o senhor, que eu não quero perder esse contato. O senhor para mim foi uma bênção mesmo. E eu agradeço muito o seu empenho, de toda a sua equipe. Que o senhor continue assim, prospere cada dia mais. E o senhor é o cara.